Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Muito obrigado por nos sintonizar. Eu espero que você tenha orado para aprender algo novo e para que este programa seja uma bênção, não só para você, mas para muitos. Esta manhã eu tive um tempo de oração com minha esposa e oramos por você, ouvinte. Também oramos por este programa para que seja uma bênção para alguém em especial. Talvez você seja a pessoa pela qual oramos. Eu não sei o seu nome, não sei qual a sua necessidade, mas nós sabemos que há pessoas em necessidade e você pode ser uma delas. Pegue a sua Bíblia e vamos continuar a descobrir verdades na Palavra de Deus. Mas antes de fazer isso, vamos buscar o Senhor em oração. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por fazer possível uma forma de escape para os pecadores perdidos e condenados como nós. Obrigado pelo plano da salvação, Senhor, pelo Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E nós te louvamos, Pai, do fundo de nossos corações, por ter nos incluído neste plano. Obrigado porque um dia ouvimos o plano da salvação, o Evangelho de Cristo. E agora, Senhor, pedimos que fale conosco e nos ajude a compreender as verdades em Romanos, capítulo 5. E oramos também para que pessoas possam aceitar a Cristo Jesus neste dia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Eu não me lembro quando foi a última vez que toquei em um tema que tenha causado tanto interesse e questionamento. O fato de que o pecado de um homem é responsável pela morte da humanidade. As pessoas não compreendem totalmente isto e preciso explicar bem para deixar claro. Alguém questionou sobre o meu comentário de que em Adão recebemos o que merecíamos. Eu disse isso, meu amigo, mas não se esqueça de que somos pecadores por escolha, assim como somos pecadores por natureza. Adão não era um pecador por natureza quando Deus o criou, mas escolheu pecar. Ele tinha a capacidade de escolher. Ele poderia ter se recusado a comer o fruto proibido, mas ele escolheu errado, escolheu comer. Nós somos pecadores por natureza e por escolha. Isso pode ser comprovado na vida de todo crente. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, a natureza divina, mas a natureza adâmica não foi totalmente erradicada do Filho de Deus. Nós ainda temos a natureza adâmica dentro de nós. Bem, vamos continuar com o tema de como o pecado de Adão foi imputado à raça humana. Eu fui pastor de uma congregação por muitos anos na cidade de Detroit, Michigan, e o pastor que me antecedeu era um homem muito bom, um professor piedoso das Escrituras, o Dr. William Coleman. E ele deixou anotações valiosas entre seus estudos sobre a Epístola aos Romanos. O livro de Romanos não é um simples livro e nós, que ensinamos, precisamos estudar muito e às vezes me deparo com algo que alguém disse que nunca tinha ouvido antes e que lança luz sobre o que eu estou lendo. Alguém perguntou em certa ocasião ao Dr. Coleman se era justo que toda a humanidade se tornasse pecadora por causa de algo que um homem fez. É justo que eu seja um pecador e receba condenação e morte por causa da desobediência de alguém que viveu antes de eu nascer? Essa pergunta foi feita à luz do que estamos estudando agora em Romanos. Eu diria que é tão justo ter sido pecador por um homem como ter sido feito justo pelo que outro fez. Se eu não sou responsável pela minha condenação, por causa da minha natureza, eu também não sou responsável pela minha condição por meio da graça de Deus. A minha justificação como um crente em Cristo é através da obra de outra pessoa. Não se esqueça disso. A humanidade não perecerá porque pecou, mas porque rejeitou aquele que salva os pecadores. Através do infinito amor e devoção do último Adão, é que eu tenho vida e tenho justificação. Se você está em Adão, o primeiro, então você está perdido. 3 coisas pertencem a você neste momento: o pecado, a condenação e a morte. Romanos 5, 12 a 21 fala dessas coisas. No entanto, se você é um cristão, se você está em Cristo, o último Adão, você tem a vida eterna. Deus disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Não esqueça o fato de que recebemos o que merecemos se rejeitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores por natureza. Há pessoas que dizem que é errado dizer que o pecado entrou no mundo através de Adão e assim a morte passou a todos os homens. Paulo diz que todos pecaram, Romanos 3:23. Se você não pode aceitar a condenação de Adão, que é um fato, então reflita sobre o fato de que você mesmo é um pecador e merece condenação com base no que você é e tem feito. Isso deve deixar as coisas um pouco mais claras. Lembro-me de alguns anos atrás, quando o nosso filho nasceu. Ele foi prematuro, nasceu aos 7 meses e teve certas dificuldades. Em seu primeiro ano, lembro-me de chamar o médico à noite, porque ele não parava de chorar. E o médico disse: bem, eu fiz tudo o que podia fazer e a criança não tem nada de errado. Ele vai ficar melhor lá pelos 9 meses. Lembro-me de andar com o bebê nos braços e quando ele dormia, deixava-o no berço e ia em silêncio dormir. Até ele começar a chorar novamente, eu tinha que voltar e o segurar novamente. Um dia depois de voltar do trabalho, minha esposa disse: eu descobri qual o problema do nosso bebê. E eu disse: você foi ao médico? O que? Ele disse: não. Ela disse: eu falei com sua mãe por telefone. E eu perguntei: e o que o bebê tem então? Bem, a sua mãe disse-me para não ficar alarmada porque você chorou por um ano inteiro e nosso bebê é um pão da mesma forma. Bem, o bebê tinha a minha natureza. Nosso filho veio a este mundo com uma natureza igual ao do seu pai. Eu tenho a do meu pai e assim por diante até chegar em Adão. Portanto, podemos concluir que esta declaração da palavra de Deus é justa. Nós herdamos a natureza caída de Adão e a prova disso, meu amigo, é que duas coisas andam juntas, são inseparáveis, o pecado e a morte. Eu estava lendo Gênesis, capítulo 5, estava justamente usando uma Bíblia muito antiga com algumas anotações minhas na margem que se referiam a Romanos. E em Romanos eu havia anotado Gênesis 5. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas desta passagem com você. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Aqui no versículo 5 nós lemos: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 8. E todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Versículo 11. E foram todos os dias de Enós, 905 anos e morreu. Versículo 14. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos e morreu. Versículo 17, e foram todos os dias de Malaliel, 895 anos e morreu. E versículo 20, e foram todos os dias de Jered, 972 anos e morreu. Até aqui temos um cortejo fúnebre, caixão após caixão, carro fúnebre após carro fúnebre. Aqui temos uma pausa. E depois, no versículo 24, lemos que Enoque andou com Deus e não viu a morte, porque Deus o levou. Mas imediatamente após o arrebatamento de Enoque, no versículo 24, vemos no versículo 25 que: e viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E depois, no versículo 27, e foram todos os dias de Matusalém 979 anos e morreu. Assim, o funeral continua, provando que? Provando que o pecado faz parte de cada pessoa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é o que Paulo está tentando dizer aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, eu gostaria que você observasse algo. Esta parte do versículo 12 a 21 começa com Adão. Veja: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem é Adão, mas observe que o final do capítulo culmina com Jesus Cristo. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, temos uma má e uma boa notícia. A má notícia começa no capítulo 5, versículo 12. A boa notícia conclui o capítulo com o Senhor Jesus Cristo dando a vitória, no versículo 21. Bem, essa é uma verdade maravilhosa que temos aqui na palavra de Deus. O efeito da desobediência de Adão foi o juízo e a morte. O efeito do dom de Deus em Cristo é a justiça e a vida eterna. O que o último Adão produz não é ofensa, transgressão, juízo e morte, mas a vida, que é o oposto da morte. A transgressão de um trouxe condenação para muitos, mas a justiça de um apagou as transgressões de muitos.
Amigo, nós somos justificados em Cristo. Não apenas da pena do pecado de Adão, mas dos nossos próprios pecados também. Podemos ver isso no versículo 16. Leia comigo o versículo 16 que diz: Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Somos justificados por Cristo, não apenas do salário do pecado de Adão, mas somos justificados por Cristo de nossos próprios pecados. Se a morte reinou sobre nós por causa da transgressão de Adão, muito mais reinará a vida em todos que receberam a graça de Deus em Cristo Jesus. A morte reinou sobre todo o homem que já nasceu neste mundo, com duas exceções. Existiam duas pessoas que foram arrebatadas antes de morrer. A morte reinou sobre todos nós, porque nós nascemos. A vida reina entre nós, porque nós nascemos de novo. E não é isso que diz o verso 17? Se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Quando nascemos de novo, recebemos a vida de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A transgressão de um trouxe juízo, a justiça de um trouxe justificação. Isso é o que diz o versículo 18. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O dom veio sobre todos os homens como justificação e vida. O efeito da desobediência de Adão fez de mim um pecador, porque me tornei um participante da natureza de Adão. Mas observe isso, meu amigo, o efeito da obediência de Cristo somente me faz justo ao participar da obediência de Cristo, ao obedecer o Evangelho. Versículo 19 diz: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O efeito da obediência de Cristo me faz justo quando recebo a Cristo, quando participo da sua obediência através da minha obediência ao Evangelho. A história da humanidade a partir de Adão é o registro da abundância de pecado e, ainda assim, com todo esse mal, a graça de Deus, que está em Cristo, tem abundado. O fato glorioso do Evangelho é seu triunfo sobre o pecado. O pecado reinou até Cristo vir, mas em Cristo vemos a graça reinando mediante a justiça. Quando o Filho de Deus assumiu a nossa natureza pecaminosa, a graça foi introduzida em um mundo dominado pelo pecado. Antes do Senhor Jesus Cristo entrar para a raça humana, não havia nenhuma ajuda para a doença do pecado. Mas agora há um remédio e esperança para todos os pecadores condenados. Você observou como ele conclui este capítulo? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesma frase é encontrada no último versículo dos capítulos 6, 7 e 8. Esta não é simplesmente uma conclusão formal, mas é a verdadeira resposta para a necessidade do homem. A liberdade do pecado só vem quando nos apropriamos da fé no Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para vencer o poder do pecado, para que todos os que o receberam possam ter vida. Maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sublime graça do Senhor que enviou o Salvador para me resgatar da perdição do pecado. Bem, como eu disse anteriormente, a expressão muito mais aparece 5 vezes neste versículo. Veja nos versículos 9, 10, 15, 17 e 20. Seja qual for o seu passado no pecado, Deus, em sua graça maravilhosa, tem muito mais em Cristo, tanto para esta vida como para a futura. Esse é um contraste tremendo entre Adão e Cristo que vemos neste capítulo de Romanos. Se você não pode aceitar o fato da condenação em Adão, então, meu amigo, você também não pode aceitar a justiça de Cristo. Se você rejeita o fato de que você é um pecador, então você deve aceitar o fato de que você precisa de um Salvador. Somente os pecadores precisam ser salvos, e como todos nós pecamos, todos nós precisamos do Salvador. É claro que existem pessoas que se justificam e não querem admitir o pecado. Elas negam que o pecado existe, mas não podem fugir da realidade da morte. O pecado e a morte são inseparáveis, estão ligados. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo deu um escape para todos os que confiam nele.
Ao comparar Adão a Cristo, você vê uma mudança maravilhosa. Adão é a má notícia, a pior notícia. Cristo é a boa notícia, a melhor de todas. O capítulo termina com as palavras: vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem essa vida eterna? Eu espero que sim. Se assim for, agradeça a Deus por isso. E muito obrigado por ouvir o nosso programa. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.